Nesta aula, temos o objetivo de analisar o plano inclinado sem atrito. Primeiramente, devemos colocar o sistema de coordenadas mais conveniente ao problema. Como o plano consiste numa rampa de ângulo de inclinação alfa, sobre a qual está apoiado um objeto de massa m, devido à inclinação, devemos colocar o sistema de coordenadas de tal maneira que obedeça a geometria do problema por facilidade e conveniência. Então, colocaremos o eixo x paralelo ao plano de inclinação da rampa e o eixo y perpendicular ao plano sobre o qual está apoiado o bloco de massa m. O eixo x orientado no sentido positivo ao qual o corpo de massa m irá se mover, e o eixo y orientado com sentido positivo para cima. O segundo passo é colocar todas as forças que atuam sobre o objeto de massa m, ou sobre o corpo de massa m. Seu peso P, que é a força da gravidade, ao qual já sabemos que o peso é a massa multiplicada pela gravidade, e a força com que o plano sobre o qual o objeto de massa m está apoiado, que é a força N, já conhecida, que é a força de reação normal, que é a força de contato entre o bloco de massa m e a rampa. Podemos observar que a normal N tem um sentido positivo, pois está orientada, melhor dizendo, tem valor positivo de acordo com o sistema de coordenadas, pois está apontado no sentido positivo do eixo y ao qual foi adotado. Já o peso P não está nem no eixo x nem no y diretamente, mas sim na diagonal entre os dois eixos, com sentido para baixo. Então, como o peso P não está em nenhum desses eixos, devemos decompor o peso P, a qual teremos uma componente P na direção y, a qual podemos ver que PY terá o sentido contrário ao adotado como positivo para y, e sentido contrário à força normal. E uma componente PX apontando no sentido que o bloco desce a rampa. E esta é justamente a força responsável por fazer o bloco de massa m descer, a componente do peso na direção do eixo x. O próximo passo é determinar a aceleração com que o bloco desce o plano inclinado. Para fazer este cálculo, precisamos saber as componentes Px e Py. E como sabemos do estudo de vetores, para determinar tais componentes, precisamos saber o ângulo formado entre esses vetores. Então chamaremos de beta o ângulo formado entre o peso P e sua componente Py. Podemos observar da geometria do problema que as duas linhas, que são os dois vetores P e Py, que formam o ângulo beta, são perpendiculares às duas linhas pretas, que formam o ângulo alfa. Py é perpendicular a esta linha preta, que é sobre a qual o bloco de massa m está apoiado. E o peso P, como podemos observar, também forma um ângulo de 90 graus com uma outra linha, que é a horizontal, que forma o ângulo alfa. Ou seja, os dois lados de PY são perpendiculares aos dois lados de alfa.
o que assim podemos concluir que beta é igual a alfa. Só um momento. Beta é igual a alfa. Como beta é igual a alfa, por facilidade e simplicidade, passaremos a adotar alfa no lugar de beta. E está determinado o ângulo. Agora podemos facilmente aplicar as relações trigonométricas para determinar as duas componentes. O seno de alfa, que é beta, no caso, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por facilidade, vamos chamar os vértices por letras. Chamaremos este de A, este outro de B, este outro de C e este outro de D. Podemos observar que o lado AB, que é PX, é paralelo a esta linha pontilhada CD, ou seja, pela geometria do paralelogramo ABCD, vemos que AB, que é PX, é paralelo a CD, ou seja, os dois lados são iguais. Então podemos deslocar PX para o outro lado com segurança e assim formar um triângulo ADC. Então assim temos um triângulo ACD, sobre o qual podemos aplicar as relações trigonométricas. Então seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é PX, sobre a hipotenusa, que é P. Fazendo o produto dos meios, determinamos PX. Como abaixo do seno de alfa não há linha, significa que tem 1. Então PX multiplicado por 1, temos PX. P multiplicado pelo seno de alfa é P seno de alfa. Como já sabemos que P é mg, temos que Px é igual a P, que é mg, multiplicado pelo seno de alfa. E assim encontramos a primeira componente do peso, que é Px, que é igual a mg multiplicado pelo seno de alfa. E se soubermos a massa do corpo, a gravidade local e o ângulo de inclinação do plano inclinado, determinamos a componente do peso Px. Como encontramos a componente Px pelo seno de alfa, podemos determinar a componente Py pelo cosseno. Então, logicamente, o cosseno de alfa é o cateto adjacente do triângulo ACD, que é Py, dividido pela hipotenusa P. Fazendo novamente o produto dos meios, temos que Py vezes 1 é Py, P vezes o cosseno de alfa é P cosseno de alfa. Então, Py é igual a P, que é mg, como já fizemos anteriormente, multiplicado pelo cosseno de alfa, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado. E assim determinamos as duas componentes do peso, Px e Py. O próximo passo agora é determinar a aceleração do corpo. Aplicando a segunda lei de Newton, temos que a força resultante é a massa versus a aceleração, mas aplicaremos esta segunda lei somente na direção x.
Como vamos aplicar, segundo a lei de Newton, somente na direção x, as únicas forças que nos interessam são aquelas nesta direção. E, pela geometria do problema, pela análise do sistema, a única força que atua sobre o corpo nessa direção é Px. Todas as outras forças atuam em direções diferentes, o que nos permite concluir que a força resultante será justamente Px, que será igual a massa multiplicado pela aceleração. Mas já determinamos que Px é igual a mg seno de alfa na análise do sistema. Logo, podemos concluir que, igualando as equações Px igual a Px, temos que Ma é igual a mg seno de alfa. Como a massa m aparece dos dois lados, ou melhor, dos dois membros, podemos eliminá-la no problema e concluir que a aceleração A é igual a g seno de alfa. E ainda compreender que esta aceleração, desprezando o atrito, é independente da massa do corpo, ou seja, qualquer corpo colocado sobre este plano inclinado terá sempre a mesma aceleração. Pode ser 1 kg, 5 kg, 10 kg, independente. Todos descerão o plano inclinado com a mesma aceleração. O próximo passo, a próxima grandeza a ser medida é a força normal M. Para isso, vamos novamente aplicar a segunda lei de Newton, só que agora na direção y. Na direção y, temos duas forças envolvidas, a normal M e a componente do peso Py. Pelo sentido adotado como positivo, a normal N terá valor positivo e Py valor negativo, o que nos permite concluir que a força resultante, que é a soma de todas as forças, será N menos Py, que é igual a massa multiplicada pela aceleração. Voltando novamente ao sistema, temos que o movimento do corpo é na direção x, ou seja, não há movimento do corpo na direção y. Se não existe movimento do corpo na direção y, significa que sua aceleração nesta direção é zero, o que nos permite concluir que n menos Py é igual a m multiplicado por zero. A é igual a zero na direção y. Então, n menos Py é igual a m vezes zero, que é zero. Como Py é negativo, passando por segundo membro, teremos que n é igual a Py. A componente Py, o peso, já foi determinada e vale justamente mg seno de alfa, o que nos conclui que n será igual a mg cosseno de alfa. E assim a normal é calculada da mesma maneira que a componente Py, ou seja, são dois valores iguais no problema. Veremos agora um exemplo prático. Exemplo 1. O bloco representado na figura está colocado sobre um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal, sem atrito. Determine o modo da aceleração adquirida por esse bloco. Adote que a gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado, dado que o seno de 30 é igual a 0,5.
Já fizemos a análise dessa situação. Quando o bloco está apoiado sobre o plano inclinado, atua sobre ele seu peso P, que é a força da gravidade, a força de reação normal, N. Como temos que decompor estas forças, colocamos o sistema de coordenadas convenientemente, o eixo X orientado para baixo e o eixo X e o eixo Y para cima. Isso fica a critério. Colocamos o ângulo formado entre as componentes de P, que serão PY e PX, da maneira que este ângulo seja justamente igual a ângulo de inclinação da rampa, que chamamos na análise de alfa, e beta é igual a alfa. Como Px pode ser deslocado para o outro lado do problema, temos que o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é Px dividido pela hipotenusa P. Fazendo o produto dos meios, temos que Px é igual a P seno de alfa. Ou seja, como P é mg, massa vezes gravidade, temos que Px será mg seno de alfa. Da segunda lei de Newton, sabemos que a força resultante é a massa multiplicada pela aceleração. Como o problema pede a aceleração de descida do bloco A, e esta aceleração está na direção x, como podemos ver, a segunda lei de Newton será aplicada somente nesta direção, que é o que o problema pede. Então, esta força resultante, como já fizemos anteriormente na análise, é justamente a componente Px, a qual podemos igualar e fazer Px igual a Ma, mas Px é mg seno de alfa. Então, Ma é igual a mg seno de alfa. Como a massa aparece dos dois lados do problema, esta massa poderá ser eliminada, o que nos permite concluir que a aceleração será igual a g seno de alfa. Como o problema nos dá a gravidade local, que é 10, g igual a 10, o seno de alfa é o seno de 30, ou seja, 0,5. Multiplicando 10 por 0,5, temos que a aceleração será igual a 5 metros por segundo quadrado, o que podemos concluir mais uma vez que ela é independente da massa do bloco. Vamos agora para um segundo exemplo. No sistema representado na figura, não há atrito entre os blocos A, de massa 2 kg, e B, de massa 3 kg, e os planos sobre os quais se apoiam. O fio é inextensível e tem massa desprezível, assim como a polia, ou seja, não vão interferir na análise do problema.
Adotando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado e que o seno de 30 graus é 0,5, determine, letra A, o módulo das acelerações do conjunto, ou seja, o módulo da aceleração de A e de B em conjunto, que será uma só, já que os dois estão conectados por um fio. E letra B, o módulo das trações no fio. Mais uma vez, primeiramente temos que colocar todas as forças que estão atuando sobre o corpo, que são peso de A. Observe que agora estamos fazendo uma distinção, para não haver confusão, já que temos dois corpos. E o peso de B. A força de reação normal, NA, e a força de reação normal, NB. Essas são todas as forças que estão atuando sobre o sistema, como já analisamos anteriormente. Mas há uma outra força atuando. Como tem um fio conectando os dois corpos, temos que, como o bloco A, como já fizemos anteriormente, vai descer o plano inclinado, e há um fio conectando este corpo a B, este fio faz uma força sobre B, que chamaremos de tração. Mas pela terceira lei de Newton, se uma força faz, ou melhor, se A faz uma força em B devido a essa tração, há também uma tração que puxa o corpo A no sentido oposto. Então temos duas trações, uma que puxa B no sentido de descer o plano e uma outra que dificulta o movimento de A. Então estamos aí todas as forças envolvidas no problema. Vamos agora colocar o sistema de coordenadas. Para facilitar o problema, a melhor maneira é adotar como positivo o sentido do movimento do corpo, que no caso é para baixo, e colocar, como de costume, o sistema de referência sobre A, que é Y e X, e traçar as suas componentes. Teremos uma componente de A, que será PA Y, e teremos uma componente de B, ou melhor dizendo, outra componente de A, que será PAX, como já fizemos identicamente. E este ângulo é 30 graus, formado entre a componente do peso na direção Y e o peso P, 30 graus. Como uma questão pede o módulo da ação do conjunto, não será tão simples fazer como fizemos anteriormente, aplicar a relação A igual a G seno de alfa, pois agora temos dois corpos envolvidos. Então esta expressão não será suficiente para resolver o problema. Temos que levar em conta os dois corpos, e para isso temos que aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Como a força resultante é a soma de todas as forças e o bloco tende a descer o plano, observamos que de todas essas forças, 4 não vão influenciar no movimento, que serão a normal de A e o peso de A na direção Y, pois tem sentidos contrários e módulos iguais, como já determinamos anteriormente. E
podemos eliminá-la do problema. Do mesmo modo, a normal de B e o peso de B, que tem sentidos opostos. Eliminando estas duas forças, nos sobram o peso de A na direção X, a tração que atua sobre A e a tração que atua sobre B, que também tem sentidos opostos, as quais podemos cancelar. O que nos resta apenas uma componente, que é o peso de A na direção X, que vai ser justamente a nossa força resultante. O peso de A na direção X, que é igual a massa multiplicado pela aceleração. Como estamos analisando à luz da segunda lei de Newton, essa massa M é a massa total. Se M é a massa total, temos que levar em conta as duas massas dos corpos, ou seja, o peso de A na direção X é MA, massa de aceleração. Não esqueçamos que o P, a componente do peso na direção X, já foi determinada anteriormente. O peso na direção X nada mais é do que mg seno de alfa. Como estamos falando do peso de A, essa massa é a de A. Então teremos que a massa de A multiplicada pela gravidade e pelo seno do ângulo de alfa, que é 30 graus, será igual a massa total multiplicado pela aceleração. E assim termina nossa análise básica do sistema, pois agora basta substituir os valores. A massa de A é 2 kg, a gravidade é 10, o seno de alfa é o seno de 30 graus, que é 0,5. A massa total é justamente a massa de A mais a massa de B, que no caso será 2 mais 3 igual a 5 kg. Vamos destacar esta parte como nosso rascunho, com facilidade. E a massa total 5 vezes A. Então teremos que 2 vezes 10 vezes 0,5. Vamos destacar o cálculo feito. 10 multiplicado por 0,5 é 5, que é igual a 5 vezes A. Como o número 5 aparece dos dois lados, podemos eliminá-lo do problema, o que nos dá facilmente que a aceleração é igual a 2 metros por segundo quadrado, que são os dois valores que sobraram dos dois lados da equação. Esta foi a letra A do segundo exemplo. Na letra B, nos é pedido o módulo das trações no fio, mas não esqueçamos que da terceira lei de Newton, só um momento, da terceira lei de Newton, as forças de ação e reação, por exemplo, a força de A sobre B é igual à força de B sobre A, o que nos permite dizer que as duas trações, tanto a de A sobre B como a de B em A, são iguais. Ou seja, basta nos fazermos o cálculo uma vez e assim teremos a resposta. Voltando ao problema, observamos que, tomando o corpo B como exemplo, temos que, sob este,
atuam três forças, duas das quais já tínhamos visto que se equilibram, o que nos resta apenas uma única força desequilibrada sobre B, que é a sua tração. Como a aceleração de A é a mesma para B, pois os dois estão conectados, essa aceleração de A também vale para B, 2 metros por segundo quadrado. Então, se aplicarmos a segunda lei de Newton ao bloco B, que diz que a força resultante é a massa multiplicada pela aceleração, teremos que essa força resultante é a única força que sobrou, que é a tração, vezes a massa vezes a aceleração. Então teremos que a tração será igual à massa. Como estamos aplicando sobre B, não esqueçamos desse detalhe. Segunda lei de Newton, aplicada sobre o corpo B. Então a massa será de B. Como a massa de B é 3 kg e a aceleração é 2, temos que a tração será 6 N. E as duas trações são iguais, o que nos mostra que não há necessidade de fazer o cálculo dos eles. E assim temos que a tração é igual a 6 newtons, de acordo com a... Vamos agora para mais um exemplo. Exemplo 3. No sistema representado na figura, não há atrito entre o bloco A e o plano, sendo que a massa de A é igual à massa de B, que é 5 kg. Desprezando as massas da polia do fio, como já fizemos anteriormente, e supondo o fio inextensível, e adotando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado, determine, dado que o sin de 37, que é o da inclinação do plano, é igual a 0,6. Letra A. O sentido do movimento do conjunto, se houver. Haverá movimento se o peso de B, que não está apoiado, como anteriormente, sobre o plano, mas pendurado, só aqui na correção, se o peso de B for maior ou menor que a componente do peso de A na direção X, se essas duas forças forem iguais, não haverá movimento e os blocos ficarão em repouso, pois temos que o peso de A, como feito anteriormente, aponta para baixo e a componente do peso na direção Y é perpendicular ao plano. Como o fio faz uma força sobre B, temos a tração sobre B. Como o fio também faz uma força sobre A, temos a tração sobre A. Da terceira lei de Newton, temos que essas duas forças são iguais. Então a tração sobre A é igual a tração sobre B, à luz da terceira lei de Newton. A outra força que atua sobre A é a normal. E assim temos todas as forças envolvidas no problema, todas as componentes em questão. Se o peso de A, como falamos anteriormente, na direção X, e o peso de forem diferentes, haverá um movimento em um sentido ou outro. Se eles forem iguais, não haverá movimento. Tem a pergunta: por que essas duas forças são as mais relevantes?
porque a normal de A, como já vimos, equilibra o peso de A na direção Y. Como as trações são iguais, como já fizemos anteriormente, também se equilibram, o que nos permite ver que as forças relevantes são o peso de A na direção X e o peso de B. Então vamos determinar separadamente cada uma dessas forças. O peso de A na direção X é determinado, como já vimos, pela massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Então será a massa, que é 5 kg, a gravidade 10, e o seno do ângulo é o seno de 37. Então o peso de A na direção X é 5 vezes 10, 50. O seno de 37 é 0,6 e o peso de A na direção X será igual a 30 newtons. E assim terminamos o peso de A na direção X. Resta-nos descobrir o peso de B. O peso de um corpo é a sua massa multiplicado pela gravidade local. O peso de B então será 5 multiplicado por 10, o que nos dá um peso igual a 50 newtons. Podemos ver que haverá movimento no sentido de descida do bloco B. A aceleração de B é para baixo e a aceleração de A é no sentido de subir o plano, pois o peso de B sendo maior que o peso de A na direção X nos permite concluir que haverá movimento no sentido de descida de B. E esta foi a resolução da primeira pergunta, letra A. Na letra B nos é perguntado o modo das acelerações do conjunto. Como os corpos estão conectados, a aceleração é a mesma para os dois e é resolvida como feito anteriormente, no exemplo 2. À luz da segunda lei de Newton, temos que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Como estamos aplicando a segunda lei de Newton, esta massa M é a massa total. E a força resultante é a soma de todas as forças. E somando todas as forças, como vimos anteriormente, as únicas forças relevantes são o peso de A na direção X e o peso de B. Como vimos, o sentido do movimento é o de descida do bloco B. Então, teremos mais ou menos uma situação desse tipo no problema. Esse é o sentido do movimento dos dois corpos e adotaremos esse sentido como positivo. Adotando o sentido do movimento como positivo, o peso de B será positivo e o peso de A negativo, o que nos permite concluir que a força resultante será o peso de B positivo menos o peso de A na direção X negativo, e essa massa M será a massa total multiplicado pela aceleração. O peso de um corpo é a sua massa multiplicado pela gravidade. Então o peso de B e o peso de AX são determinados de maneira semelhante, mas já fizemos isso anteriormente.
O peso de A na direção X é 30 e o peso de B 50. Então, basta transcrever para a situação seguinte, que temos que 50 menos 30 é igual à massa total. Como temos dois corpos de massas iguais aqui, será 5 mais 5 multiplicado por A. Então 50 menos 30 é igual a 20. 5 mais 5, 10. Podemos eliminar dos zeros dos dois lados. Como um é neutro, podemos eliminá-lo também. Como sobrou o 2 de um lado e o A do outro, concluímos que a aceleração é igual a 2 metros por segundo quadrado. E assim resolvemos a letra B do problema. Resta-nos a letra C. Do problema em questão, a letra C nos pede o modo das trações no fio. Temos duas trações, a de A e a de B. Mas, à luz da terceira lei de Newton, que diz que toração é igual a reação, temos que a tração de A é igual à tração de B. Então, por simplicidade, chamaremos apenas de T. Aplicando agora a segunda lei de Newton, temos que a força resultante é a massa versus a aceleração. Como a força resultante será justamente a tração, faremos a substituição por questão de notação e simplicidade. E essa massa M será a massa do corpo sobre o qual efetuaremos o cálculo. Olhando para o problema, temos que sobre o corpo B atuam duas forças, a tração e o peso de B. Então temos que fazer uma pequena correção aqui no problema, por uma omissão de uma pequena grandeza. Como a força resultante é o produto da massa pela aceleração, esquecemos aqui um pequeno detalhe. Como vamos aplicar sobre o corpo B e sobre B há duas forças que são o peso e a atração, temos que levar em conta essas duas grandezas. O peso positivo, que está no sentido positivo do movimento, e como a atração está no sentido contrário ao movimento, iremos considerá-la como negativo pelo sentido já adotado como positivo. Então teremos que a força resultante, que é a soma de todas as forças, será o peso de B menos a tração, que será igual a massa de B vezes a aceleração. Aqui está sendo aplicada a segunda lei ao corpo B. Por isto aqui a massa de B. O peso de B já foi determinado e vale 50 newtons. Aqui temos a tração T. A massa de B é 5. A aceleração também já foi determinada, vale 2. Então teremos 50 menos T igual a 10. Então, menos T será igual a 10. O 50 vai para o segundo meio. Troca o sinal, menos 50. Então teremos que menos T é igual a menos 40. Multiplicando por menos 1, teremos que T é igual a 40 newtons. E assim determinamos a tração de A e de B, sendo que as duas valem 40 newtons pela terceira lei de Newton.